Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez aqui na aula semanal Glicada abaixo do 7. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nessa semana, a gente tem um tema muito especial e que gera muita confusão na maioria das pessoas. Então, hoje eu trouxe um convidado muito importante. E eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal: estamos na nossa 22ª semana, estamos próximo do 5º mês de projeto. Toda terça-feira essa aula aqui, de forma gratuita, em educação em diabetes para vocês, com profissionais de saúde que realmente entendem do assunto. Então, gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês e estamos aí na nossa 22ª aula. Hoje o tema que a gente vai falar vai ser bem interessante e vocês vão poder tirar muita dúvida, tá? Tem umas 2 semanas eu trouxe o Ícaro para falar com vocês sobre insumos, né? Como conseguir os insumos de forma processual, né? Então, hoje a gente vai estar com o Gabriel com o seguinte tema: o que comer no pré, intra e pós-treino para evitar hiperglicemia e hipoglicemia. Então, assim, quem aqui, né, já se sentiu completamente perdido de não saber o que comer antes para evitar hipoglicemia? Comenta aqui ou abre o microfone, fica à vontade. Então, isso é muito comum, né? Será que eu tenho que comer para treinar, para não ter hipo? Será mesmo que se eu comer agora vai dar tudo certo? O Gabriel, muito obrigado por estar aqui. O Gabriel, ele é nutricionista, tem diabetes tipo 1 e faz parte da nossa equipe, né? Ele é o nutricionista dos nossos protocolos, então seja muito bem-vindo, se apresente, o espaço é todo seu. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, tá? Eu estou agora trabalhando em conjunto com a Johanna nesse programa aí do Glicada abaixo de 7, tá? Deixo esse espaço totalmente aberto para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito do que a gente vai conversar hoje. Mas de antemão eu já quero apresentar o meu lado aqui. Eu sou formado desde 2021, tenho pós-graduação em exercício, hipertrofia e emagrecimento e também sou diabético tipo 1 desde meus 7 anos de idade. Então fazem 20 anos, eu tenho 27 anos, fazem 20 anos que eu sou diabético. E eu sei como que é essa luta aí para você brigar com a sua glicemia, né? Realmente uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, principalmente quando o assunto é treino. Se você der mole ali, você vai ter uma hiper, você vai ter uma hipo, às vezes pode perder seu treino ali por uma besteira. Então, é um assunto importantíssimo para a gente tratar hoje. Boa. Bom, pessoal, então eu trouxe aqui novamente o Gabriel para sanar todas essas dúvidas que vocês possuem, para que a gente consiga, de fato, ter mais assertividade, mais segurança e mais eficiência na hora do exercício físico. Muitas vezes as pessoas querem melhorar o tratamento, fazendo exercício físico, chegam na academia, tentam fazer alguma coisa e saem de lá totalmente frustrado por conta de uma hipoglicemia, a maioria das vezes, ou então por conta de uma hiperglicemia. Então, Malu, essa live aqui vai fazer muito sentido para ti, viu? Caiu feito uma luva, né, Malu? Então, acredito que vai fazer bastante sentido. A Malu tem bastante hipoglicemia em relação ao exercício físico, principalmente característica aeróbia. Então, acredito que vai fazer bastante sentido. Gente, boa noite para quem está entrando. Olha, boa noite, como estamos? Vai fazer todo sentido, porque, de novo, não consegui mandar mensagem, acho que o pessoal está entrando. E olha, Gabriel, que a Ana tem me orientado, tem sido 10. Dentro do pós-treino pensado, mas está sendo muito, muito, muito bom. Até agora não perdi nenhum exercício, nenhum treino por conta dessas orientações, tá bom? Maravilha!
Boa, Manu. Então, vou compartilhar aqui o nosso material. Lembrando que o material disponível você vai ter acesso se você fizer parte do nosso grupo. Então, para quem ainda não faz parte, é super importante você realizar a tua inscrição para que você tenha acesso a todos os avisos e também ao material, tá? Então, ao final dessa aula, eu coloco o material à disposição para que vocês possam estudar da melhor forma possível, tá bom? Então, Gabriel, eu vou conduzindo aqui, se precisar voltar, enfim, colocar mais alguma coisa, me direciona, tá? Mas, enquanto isso, a gente vai... Eu só preciso, pessoal, que vocês me confirmem se vocês estão conseguindo enxergar, se tá bom a distribuição aqui, se está tudo certo. Obrigado, Lúcia, pelo feedback. Então, Gabriel, vamos lá? Bora lá então, gente. Ó, eu vou acompanhando aqui pela minha colinha, mas também vou acompanhando aqui pelo PC para me enxergar mais de perto aqui, ó. Então vamos lá. Primeira coisa, para quem não sabe, né? A gente coloca esses nomes porque eles têm uns certos horários para serem seguidos. Então, quando a gente coloca um pré-treino, um intratreino e um pós-treino, esse nome ele é literalmente para qual refeição ele se refere. Então, por exemplo, um pré-treino é basicamente a refeição que você faz anteriormente ao seu treino, tá? Um intratreino vai ser para alguns tipos e alguns momentos durante o seu treino, tá? Já vamos aprofundar mais também. E o pós-treino é, como o próprio nome já diz, é justamente a refeição pós, que a refeição que você vai fazer após você encerrar o seu treino, tá? Então, basiquinho, só para a gente entender, se situar ali, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam também é que quando a gente fala sobre refeições, é importante a gente colocar 4 principais fatores que vão determinar o que você vai comer, quando você vai comer, tá? Então, como está sua glicemia antes desse treino, qual é o tipo de atividade que você vai fazer, como que está a insulina ativa e o tempo que você vai praticar essa atividade. Então, esses 4 principais fatores, tá? Porque se você não sabe qual tipo de atividade você vai fazer ou quanto tempo você vai fazer, isso daí acaba impactando diretamente na sua glicemia. Então, são fatores importantíssimos, principalmente quanto está a sua glicemia na hora de você fazer essa atividade, quanto de insulina você aplicou, quanto está ativo, tá? Então, são fatores primordiais, vamos colocar aí. Começando pelo pré-treino, gente. Então, vamos lá. Primeira coisa, o pré-treino é a refeição que vem antes do treino, como eu falei, só que a gente tem 2 modalidades aqui, ó, vamos diferenciar aqui. Um pré-treino pensando em desempenho é um pré-treino que você vai fazer 8 a 4 horas antes, principalmente quando sua modalidade é a musculação, tá? Porque o desempenho, ele vai ter um papel fundamental na sua força, no seu rendimento. Então, quando você come, por exemplo, o seu almoço meio-dia, e você faz uma refeição completa, uma refeição com carboidrato, proteína, fibra, gordura, após essas 4, 8 horas, esse carboidrato que você comeu, ele vai ser metabolizado, o seu corpo vai pegar ele, e vai estocar dentro do seu músculo numa molécula que a gente chama de glicogênio. Ponto. Esse daí é o papel fundamental para o rendimento do seu treino, o desempenho, tá? Em contrapartida, um pré-treino, ele tem aquela outra função que seria o controle glicêmico e de pressão arterial, tá? Também tem esse fator de pressão arterial. Mas nós vamos entrar aqui no mérito de questões de glicemia, para um bom controle da glicemia, tá? Então, ó, primeira coisa que você tem que entender. Você, quando vai praticar uma atividade física, por isso que é importante você identificar qual tipo de atividade você vai praticar. Se é uma atividade de resistência, como por exemplo uma musculação, uma atividade aeróbica, como por exemplo uma corrida, uma bicicleta, porque elas têm tendências diferentes para influenciar nessa glicemia sua. Isso a Johanna, ela fala praticamente diariamente, semanalmente com vocês no Instagram também, tá? Então, galera, é o seguinte, quando você pega uma refeição pré-treino, você vai medir a sua glicemia, você vai fazer toda aquela aparelhagem que a gente já sabe, e você vai pensar o seguinte, ó, você vai ter, então, uma tabelinha que você vai fazer o seguinte, deixa eu dar um zoomzinho aqui para mim.
Quando você tem uma atividade física, onde ela vai ser menor que a sua frequência cardíaca, uma atividade física mais leve, que 60% da sua frequência cardíaca, e ela é menor do que 20 minutos, você vai consumir até 20 gramas de carboidrato no seu pré-treino, tá? Ah, outra coisa. Quanto tempo antes é o adequado você consumir nesse pré-treino? 30 minutinhos é o adequado, o ideal, tá? E sempre que você tiver com uma glicemia dentro do alvo, ou até mesmo um pouquinho fora do alvo, tá? Não vamos entrar no mérito de uma hiperglicemia, porque você precisa corrigir essa glicemia para iniciar o treino também. Você vai corrigir, você vai fazer o seu pré-treino com fontes de baixo índice glicêmico, tá? Algumas fontes que eu separei aqui, ó, são aveia, pães integrais, batata doce, e também você vai pensar na composição do seu prato pré-treino, tá? Então, colocar sempre uma fonte de carboidrato, proteína, um pouco de fibra e tomar muito cuidado com o excesso de gordura no pré-treino para não acabar tendo um problema de ingestão ali por excesso de gordura, tá? Agora, voltando para quantidades. Então, se você tem uma atividade física leve, com menor duração de 20 minutos, você vai fazer até 10 gramas de carboidrato. Eu falei 20, mas é 10. Se você vai praticar uma atividade física de baixa intensidade também, de 20 a 60 minutos, de 10 a 20 gramas de carboidrato, e atividades físicas maiores de que 1 hora, você vai consumir de 15 a 35 gramas de carboidrato. Aí, segunda coisa, atividade física moderada, então de 65% a 75% da frequência cardíaca. 20 minutos, atividades menores que 20 minutos, 10 a 20 gramas, de 20 a 60 minutos, 20 a 60 gramas, e maiores do que 1 hora, de 20 a 100 gramas, tá? E atividades mais intensas, com menor duração de 20 minutos, vai consumir 20 a 30 gramas de carboidrato, de 20 minutos a 1 hora, de 30 a 100 gramas de carboidrato, e maiores do que 1 hora, de 30 a 150 gramas de carboidrato. E pensa o seguinte, isso daqui, ó, você tem que saber então previamente qual tipo de atividade física que você vai fazer, qual que é a sua relação também com essa atividade física, porque a minha intensidade às vezes não é a mesma intensidade para outra pessoa. Então isso varia de pessoa para pessoa também. E saber quanto tempo você vai fazer dessa atividade. Porque se você for fazer uma corrida, onde a sua frequência cardíaca ela vai atingir altas quantidades, por mais de 1 hora, você não deve consumir 10 gramas de carboidrato. Você vai ter que consumir uma quantidade maior por conta dessa diretriz que vai precarizar ali pra gente, ó, de 30 a 150 miligramas, tá? Então você vai ter que ter esse feeling também para poder falar se é de 30 a 150, tá? Aí, ficou alguma dúvida nesse pré-treino? Alguma coisa aí que vocês queiram perguntar? Deixa eu abrir aqui, levantei a mãozinha aqui. Gente, é o seguinte, quando o Gabriel fala sobre intensidade, é muito importante a gente lembrar daquela tabelinha que eu já passei nas aulas anteriores em relação a isso. Então, uma intensidade leve, pensando num exercício de baixa intensidade, no aeróbio, por exemplo, é quando você consegue conversar com outra pessoa, a tua respiração ainda está bem tranquila, então é uma intensidade que você consegue conversar e tua respiração não tem grandes oscilações. Quando a gente vai para uma intensidade moderada, a gente consegue manter uma conversa com uma pessoa, mas a gente já tem maior dificuldade em relação à respiração. Então, começa a ficar um pouquinho mais ofegante. E quando a gente pensa numa alta intensidade em relação ao exercício aeróbio, a gente já pensa aí numa frequência respiratória muito maior, então você começa a fazer mais respirações e você não consegue manter uma frequência, né, de conversa com outra pessoa. Em relação à musculação, peraí, Fred, que eu já libero que o Oli mandou aqui antes, tá? Em relação à musculação, o que acontece?
quando você pensa numa intensidade mais leve em relação à musculação, é quando você consegue fazer ali pelo menos umas 5 repetições, tá? Moderada, 3 repetições, e intensa você não consegue nem fazer mais uma repetição. Só para a gente alinhar, tá? Olha, deixa eu abrir aqui as tuas perguntas. Primeira pergunta, Wally, acho que vai ser bem interessante, tá? Ó, vamos lá. Treino por mais de 1 hora na academia e faço aeróbio e anaeróbio, né? Então, fala, olha, não entendi. Meus carboidratos após ingesta faz efeito em 30 a 40 minutos. Tu quer abrir o microfone, olha, para ficar mais fácil? Ah, eu acho que tu tá no trabalho, né? Não vai conseguir. Tu entendeu, Gabriel? Consegui. Ah, boa. Escutando? Estamos. Pode perguntar. Ah, joia. Então, primeiro, que bom ver vocês dois juntos novamente. Fico feliz. Eu tenho várias perguntas, né? Uma, eu faço, então, mais de 1 hora, às vezes dá 1h10, 1h20, e nessas horas, eu faço aeróbio e anaeróbio. Uhum. A glicemia varia, assim, drasticamente. Eu estou usando bomba, então eu faço exercício, um olho na bomba e um olho na técnica. Como é que eu controlo essa contagem de carboidrato? Como é que eu controlo isso para não ter hipo? Porque o meu medo não é nem a hiper, meu medo é hipo. Tá. Então, ó, primeiro aí, quando a gente pensa em você manter uma glicemia mais estável, essa refeição, então, que você faria 30 a 40 minutos antes, você vai ter que colocar uma quantidade um pouquinho maior de proteína do que o convencional, tá? Então, você pode fazer uma relação de 1 para 1, ou até mesmo de 1 grama de carboidrato, 1 grama de carboidrato para 1 grama de proteína, ou até mesmo de 1 para meio, tá? Aí vai muito de como que é a sua sensibilidade ali da insulina. Se você consumir 1 para 1 e ver que durante o treino está se mantendo, ok. Não vejo necessidade de você entrar com o nosso próximo tópico, que seria intratreino, porque é uma atividade anaeróbica, então uma resistência ali, então musculação, ela não vai ter tanto desgaste ali de glicose, tá? A questão aeróbica, quanto tempo você faz daí, mais ou menos, dentro dessa 1 hora, 1h30 aí? Gabriel, eu tenho feito assim, eu olho o sensor, então se a glicose começa a subir, eu paro a musculação e vou para esteira ou step, ou qualquer coisa aeróbica. E aplico microdose de insulina. Tá. Ó, nesses casos aí, eu acho que nem compensa você pensar numa refeição pré-treino pensando no aeróbico, tá? Você entraria somente ali com uma refeição pensando na musculação, porque você não tem uma certa quantidade, entendeu? Ou você pode utilizar, pela tabelinha que a Johanna tá mostrando ali pra gente, ó, a de menores que 20 minutos, tá? Pensando somente ali na quantidade de carboidrato para essa refeição pré-treino do caso da caminhada, corrida, aí dependendo da intensidade, né? Mas eu ainda assim daria maior prioridade para fazer ali suas 30 a 150 gramas de carboidrato, tá? Pré-treino. Outra coisa, olha, pode tentar configurar na bomba, tentar o alvo temporário, principalmente se a maior tendência está sendo de hipo, a gente utiliza o alvo temporário para ela parar de suspender, para ela suspender a insulina, para que mesmo assim a tua glicose fique mais estabilizada pela ingesta de proteína anteriormente. Então pode ser... Rita, Oi. Que bom que você tocou nisso, eu até estava conversando isso com o endócrino. Eu já não tenho mais mexido avisando a bomba que eu estou em atividade, porque ela suspende a basal. Entendi. E quando ela suspende a basal, é claro que a glicose tende a aumentar, mas ela aumenta muito. Porque se eu ficar, por exemplo, 30, 40 minutos sem basal, a glicose ela sobe assim, escala, não sobe, não, ela escala um monte. Entendi. Então a gente vai ter que ir conduzindo com essas pequenas doses aí, provavelmente em intratreino, tá?
fazer uma bela ingesta anteriormente, durante o treino, e fazendo essa suplementação. Que vai ser o próximo tópico. Isso aí, desculpa, só para finalizar, o que vocês recomendam? Bala normal, né? Balinha? Ou o que vocês estão chamando aí para... Qual é o doce que eu tenho que comer no exercício? Minha indicação sempre é líquido, porque tem absorção mais rápida. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Imagine. Não sei se você tem outra sugestão aí, Gabriel, em relação à hipoglicemia durante o exercício, mas acredito que seja líquida também, né? É líquido. Assim, eu tenho mais praticidade de levar balinhas dentro da bolsa, mas a recomendação principal é realmente o líquido, tá? É líquido. O sachê de mel também. Ó, isso aqui funciona bem. O Fred fez uma pergunta, o Fred colocou assim, treino natação e tenho muita variação de intensidade. Como fazer? Aí a gente vai entrar a abertura para o próximo tópico, né? Em relação ao intratreino. Intratreino, perfeito. Eu já volto respondendo você então, Fred, porque daí já pega essa parte aí do intratreino, que vai entrar muito na questão do desempenho também, principalmente para natação, tá? Vamos partir então para o segundo tópico, galera, se não ficou nem mais uma dúvida aí sobre o pré-treino, tá? Então, ó, intratreino. O que é um intratreino, basicamente, para a gente entender também? Quando a gente pega uma atividade física que tem por exemplo, a musculação, onde você não vai ter tanto uso de glicose, mas sim de glicogênio, lembrando, o que é o glicogênio? Glicogênio é todo o carboidrato que foi metabolizado pelo nosso organismo e fica estocado lá dentro do músculo e do fígado, tá? Então, beleza. Musculação usa bastante glicogênio e menor quantidade de glicose, tá? Quando a gente pega outra modalidade, como natação, corrida, bicicleta, quais outras, Johanna? Natação, bicicleta, corrida... Caminhadas também entram nisso. Caminhadas entram também, tem a parte de endurance, né? Então, trilhas, enfim, atividades como triatlon também, duatlon, dança. Aí você vai ter já uma outra ocasião onde você precisa, dependendo da duração, de um intratreino, tá? Intratreinos são basicamente formatos de carboidratos, onde você vai consumir após pelo menos 30, 40 minutos da atividade, tá? Agora vamos de novo para quantidades. Lembrando, não é para todo mundo isso daqui. Então, é mais para realmente esse público que pratica atividade física maior do que 40 minutos, tá? Então, ó, de 30 a 75 minutos, pequenas quantidades ou enxágue bucal, todas as formas de carboidrato. O que seria esse todas as formas de carboidrato para a gente entender melhor? Quando a gente pega ali o carboidrato, o nosso intestino ele vai absorver moléculas de glicose e frutose em dois campos diferentes. Se você ofertar somente glicose para o seu intestino, é como se tivesse duas portas. Ele só vai abrir uma porta de entrada para essa glicose. Agora, se vocês olharem ali embaixo, vai ter diferente tipo de carboidrato, glicose e frutose. Se você mistura essas duas fontes de carboidrato, você já abre duas portas ao mesmo tempo, que seriam esses dois sítios do intestino. Então, isso a gente vai usar bastante nas duas outras modalidades ali, ó. Então, de 30 a 75 minutos, você vai usar uma pequena quantidade. O que é uma pequena quantidade? Até umas 20 gramas de carboidrato, tá? Não tem necessidade de você ficar usando grandes quantidades de carboidrato para 30 a 75 minutos. Aí, segundo tópico ali, ó, de 1 a 2 horas de treino, tá? Então, você vai utilizar de 30 a 60 gramas de carboidrato de diferentes tipos. Então, uma frutose e uma glicose, tá? E 2 horas e meia ou mais de treino, você vai utilizar já 60 a 90 gramas de carboidrato por hora. Então, bateu seus... Vamos começar ali, ó, 40 minutos de treino. Já manda a primeira dose de carboidrato. Dali, seus 30 minutos, segunda dose de carboidrato. Terceira, quarta, com o decorrer do tempo, tá? Ali você vai ter que fazer... Isso daí é batata, tá? Se você não fizer uso de 2 tipos de carboidrato, a chance de você ter alguma
complicação durante esse treino é grande. Então é bom você variar esses 2 tipos de carboidrato durante o treino. Então, 60 a 90 gramas de carboidrato por hora, diferente tipo de carboidrato, glicose e frutose, e a indicação é repor essas quantidades aí de 30 em 30 minutos. Agora, vamos lá. Quais são esses carboidratos? Eu deixei separado algumas opções aqui para vocês. Ó. Então, de glicose, a gente tem suplementos dextrose, maltodextrina e palatinose, tá? A diferença também, gente, no impacto da glicemia é a seguinte: a dextrose e a maltodextrina, elas têm um índice glicêmico maior. Então, quando você toma, a tendência da sua glicemia é subir mais rápido. Fica atento quanto a isso também, quando a gente monitora ali durante o treino. A palatinose já tem um índice glicêmico moderado para baixo. Então, você vai tomar, ela vai dar um picozinho, mas ela vai se mantendo com o decorrer do tempo, tá? Glicose sólida. A gente tem a famosa jujuba, tá? E a rapadura. As duas têm um índice glicêmico alto também. Então, muito cuidado ali, dependendo de como tiver. E glicose líquida, a gente vai ter aqueles gelzinhos. Então, você compra em loja de suplemento, ou até mesmo no mercado, dependendo aí. Você tem os isotônicos, tá? Então, Gatorade, Powerade, tem alguma outra marca que você lembra? Jungle, tem os líquidos da vida. Isso aí. Z2. E também é um isotônico caseiro, né? Então tem a opção também. Coca-Cola também é um intratreino, acredite ou não, porque, querendo ou não, o açúcar dela entra como um intratreino, tá? Inclusive, eu já vi relatos de ultramaratonistas que falam que ela melhora muito mais do que isotônicos e géis, tá? Mas para quem é corredor de longa distância, até nas provas mesmo, eles são ofertados Coca-Cola. Então, bom, para quem não conhece, eu sou corredora também, estou me preparando para a minha primeira maratona, e eu acompanho bastante, e os pontos de hidratação, além de água, as provas fornecem refrigerante mesmo, e normalmente a Coca-Cola. É isso aí. Lembrando, nem sempre você vai ter como carregar contigo, então os pontos específicos vai ter a Coca-Cola. Num treino cotidiano, talvez você tenha que usar outras opções ali, tá? Opções de frutose. Então, opções sólidas, como, por exemplo, bananinha, aquela bananinha de mercado. Você pode consumir ela com açúcar mesmo, não tem problema. A gente está falando, lembrando, de um intratreino, gente. Então, a tendência de queda da sua glicemia é alta, tá? Então, você consumir uma coisa com açúcar é totalmente diferente de você consumir uma coisa com açúcar durante uma rotina do dia a dia, tá? Mel também é uma fonte de frutose. Tâmaras secas, né? Então, uma tâmara seca para você levar no bolso, na pochete. Uva passa, damasco seco. E opções líquidas é o suco de uva, maçã e laranja. Tá? Alguns gelzinhos também tem frutose já misturado, mas aí varia muito de marca para marca. O importante é você ver o rótulo, né? A rotulagem, a tabela, que também vai estar descrito qual é o tipo de carboidrato que ele tem. Tá? Vamos lá, então. Voltando para a pergunta, então, do Fred. Então, ó, Fred, treino natação. Quanto tempo de natação você costuma fazer, Fred? Peraí, já vou responder. Beleza. Peraí. Não. A palatinose, eu tenho experiência Uma com hora. Ele falou 1 hora, Gabriel. 1 hora. Então, Fred, nesse caso aí, tá tendo perda de intensidade? Tá. Nesse caso, a gente tem que pensar muito no seu pré-treino, tá? 1 hora, se você quiser fazer o teste, dependendo da intensidade que você faz aí, Ele falou que tem muita variação de intensidade durante o treino de natação. E aí, como que ficaria essa indicação de pré e intratreino para ele, no caso, que tem uma grande variação? Porque ele fez essa pergunta quando estava mostrando a tabela, que ali tinha as indicações, né? Perfeito. Então, ó, vamos levar no pressuposto seguinte, ó. Volta para aquela tabelinha, Hanna, aquela verdinha lá, para a gente falar do pré-treino para o Fred. Isso.
Então, Fred, ó, eu levaria em consideração uma atividade física moderada, então de 60% a 75% da frequência cardíaca, de 20 a 60 gramas de carboidrato pré-treino. Para treinos mais intensos, eu já levaria a linha de baixo ali, ó, maior que 75% da frequência cardíaca, de 30 a 100, tá? Se você está dando esse relato que está tendo perda de intensidade, eu chegaria mais próximo da casa dos 60 a 100 gramas de carboidrato, tá? Na refeição pré-treino, 30 minutinhos antes. E ainda mais, como você falou que está tendo variação, então acredito que você comece bem, chega no meio e já está cansado, perda de intensidade, aí a gente poderia pensar talvez num intratreino após seus 30 minutos de treino, tá? Embora a diretriz ela coloque ali que atividades físicas de 30 a 75 minutos são pequenas quantidades com enxágue bucal, eu acho que é válido você testar, tá? Colocar um intratreino aí, após 30 minutos de treino, aí você pode ver o que fica melhor para ti. Se é uma suplementação de dextrose, uma gominha, ou até mesmo um gel, aí a gente entraria numa outra discussão que seria o que encaixa ou não para ti, entendeu? Boa. Mas vale o teste sim, tá? Sobre a intensidade, há muita variação de intensidade do exercício que ele está falando. Como que eu faço? Experiência própria, tá, Fred? O que você pode fazer? Eu faço uma alimentação na corrida também, dependendo do tipo de treino, a diferença das intensidades desse treino, mas eu sempre levo cerca de 15 a 30 gramas de carboidrato comigo. Eu já percebi que se eu utilizo mais de um gel de carboidrato, eu acabo passando mal do estômago, me dá muita ânsia e também afrouxa tudo. Então, já vi que não funciona mais de um gel de carboidrato para mim. Então, o que eu faço? Eu acabo levando outras fontes de carboidrato, como jujuba, fine, bananinha, e até eu levo em pó a quantidade de carboidrato e misturo com água, né? Tem essa opção também de reposição, de hidratação, que também tem um carboidrato, que eu acabo utilizando. Como você tem diferenças de intensidade, é importante você priorizar o pré-treino e intratreino e suplementando, a cada pelo menos 30 gramas de carboidrato. Mas aí você vai precisar, além de você pensar na tua eficiência desse exercício, você vai pensar na tua tendência glicêmica. É ela que vai mandar. Porque se você tiver com uma tendência de baixa e está perdendo performance porque está entrando em hipoglicemia, você vai ter que sempre ter à disposição esse carboidrato simples de rápida absorção para que você consiga performar bem. Uma ótima estratégia que a gente acaba utilizando é, antes do treino, utilizar a palatinose para dar uma boa segurada e durante o treino, os géis de carboidrato, as gominhas, as bananinhas, para ir adequando de acordo com a intensidade. Mas isso vai ser muito teste, é muito individual e é importante que você anote os teus padrões de acordo com aquela intensidade que você está fazendo naquele dia. Perfeito, perfeito. Inclusive, o que você comentou, pode falar, Fred. Pode, Fred, fica à vontade, abre aí o microfone. Peraí. Só abre o microfone, Fred. Peraí. Estão me ouvindo agora? Boa, estamos. Beleza. Boa tarde, boa noite, viu, gente? Então, o meu grande problema é o seguinte, né? Natação. Puta, não tem como eu medir a glicemia, cara. Eu não sei, de verdade, eu não sei se tá baixando. Assim, o que eu faço com frequência é, eu meço a minha glicemia. Eu sou diabético do tipo 2, tá? Tem isso. Eu meço minha glicemia antes do treino e quando eu volto. Geralmente baixou. Geralmente, né? Mas nada também muito significativo. Agora, o problema é que durante os treinos, como eu tô na água, não tem como eu medir. É impossível. Então, de verdade, eu não sei como é que meu corpo reage. Sabe, se eu tenho hipoglicemia, assim, eu posso dizer quando eu vou fazer prova, que daí são provas mais longas, etc e tal, daí com certeza eu sinto um cansaço absurdo que eu devo chegar perto de uma hipoglicemia, né? Mas nos treinos cotidianos, eu não sei qual é a reação do meu corpo, de verdade. Eu acho que é válido a gente fazer um teste, viu, Fred? Se você estiver disposto, ó, faz o seguinte.
Faz essa ingestão pré-treino aí de 60 a 100 gramas de carboidrato. Você avalia, isso deve ser um teste, tá? Lembrando. Então, você avalia como que vai ficar a sua intensidade no treino sem fazer o intratreino. E chega depois do seu treino, mede para ver como que ficou a variação da glicemia, tá? Primeira ocasião é essa. O segundo teste que você pode fazer é, por exemplo, utiliza ali 60 a 100 gramas de carboidrato pré-treino, 30, 40 minutos antes, faz o treino, coloca um intratreino ali meia hora depois e depois mede de novo a hora que você chegar. Então, com pré-treino e sem intratreino, com pré-treino e com intratreino, entendeu? Beleza, entendi. Boa. Se você perceber que, 60 a 100 gramas, eu joguei 60 gramas de carboidrato, tá dando uma hiperglicemia depois do meu treino ali. Como você não consegue medir ali no intratreino, tá dando hiper depois do seu treino. Diminui um pouco a quantidade. Então é essa questão aí dos padrões aí que a Johanna comenta. Porque cada um, cara, não adianta. Você vai ter que variar a quantidade. Às vezes vai ter que subir mais do que a gente colocou ali. Depende muito, entendeu? Principalmente nessas provas mais longas também. Com certeza. Perfeito. E aí vai ser essencial para você manter performance e para não ter hipoglicemia. A gente precisa ver também se tu toma algum medicamento algum medicamento antes da prática do exercício físico do seu tratamento. Não sei se você utiliza insulina ou medicamento oral, mas alguns medicamentos diabetes tipo 2, eles são hipoglicemiantes. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso também. Verdade. Entendi. A recomendação da minha endócrino é que eu tome os remédios, eu tomo só 2 via oral, não, eu já não tomo mais insulina, já cheguei a tomar, mas hoje em dia não tomo mais. E a recomendação da minha médica é que eu tome os remédios após o treino, né? Legal. Tá. Boa. Ótimo. Então, Provavelmente seja por isso, então, para evitar mais ainda a chance de você ter hipoglicemia. Muito bom. Parabéns aí por não utilizar mais a insulina. muito bom. Oi, Valnir. Boa noite. Rapidinho, Gabriel. O Valnir levantou a mão. Você quer falar, Valnir? Pode abrir o microfone. Pode falar. Não? Então, acho que a gente pode seguir, Gabriel. Então logo embaixo da pergunta do Fred, o Oli, ele falou que a palatinose não faz muito efeito com ele, tá? Aí realmente entra naqueles padrões que a gente comentou. Então, cada pessoa vai ter uma individualidade ali. A tâmara também não funciona com ele, então, mais um padrão. Então, é importante você ir sempre verificando como que vai reagir no corpo, né? Aí o Oli também mandou. Pessoal, essa quantidade de carboidrato depende do peso da pessoa? Pelas diretrizes ali, ela não vem junto com o peso, tá? Mas qual que é a quantidade ali adequada de carboidrato? Ela é na quantidade diária. Então, quando você está com uma dieta, por exemplo, eu preciso perder peso, pratico atividade física, tal, essas quantidades de carboidrato, elas são somadas junto na dieta geral. Então, não é uma coisa à parte também, elas entram no cálculo também, tá? Verifico, na minha prática de natação, a glicemia tende a subir. Legal, mais uma coisa aí que varia de pessoa para pessoa também, Boa. Legal. Como faço para baixar a glicose abaixo de 7? Tem que seguir todas as dicas, Valdir. Tem que seguir bastante coisa aqui que a gente vai passando. Com o passar do tempo, você vai se adaptando. Eu te conto daqui a pouquinho, Valnir. Fica até o final, tá bom? Vamos partir, então. Continuar, gente. Ficou mais alguma... Oi, desculpa, Gabriel. Podemos ir para o pós ou temos mais alguma dúvida? Vamos lá, então. Pós-treino. Então, como o próprio nome já diz, é basicamente a refeição que você vai fazer depois do seu treino, tá? O pós-treino é o seguinte, ele entra como uma refeição do seu dia normal também, ele entra contabilizado nas suas calorias, nos seus carboidratos, proteínas, e normalmente, tá? Essa palavra é muito importante. Normalmente, é uma refeição onde você vai ter uma composição completa. Então, carboidratos, proteínas, gordura e fibra, tá?
Não é porque é um pós-treino que você precisa necessariamente comer somente proteína ou somente carboidrato. Não, tá? Principalmente, agora puxando para o lado da musculação novamente, atividades que você tem uma depleção, uma perda de carboidrato dentro do músculo, então glicogênio, que nem eu comentei com vocês, nesse pós-treino que você vai fazer a recuperação dessa fonte de glicogênio, tá? O que acontece muito que eu vejo que as pessoas erram? Elas acham que por ser pós-treino você só tem que tomar um whey com água e acabou. Isso daí pode ser um erro muito grande, porque, pessoal, quando você não coloca um carboidrato, alguma fonte de carboidrato nesse pós-treino, o seu dia seguinte pode ser que o seu treino não rende tanto por conta desse corte rápido aí de carboidratos, tá? Até tem uma brincadeira entre os profissionais aí, os nutricionistas, que é o pré-treino de hoje o pós-treino de hoje é o pré-treino de amanhã. Porque o que você come hoje é o que funciona no dia de amanhã, entende? Então, sempre fazer uma refeição completa no seu pós-treino, tá, gente? E uma coisa que eu, como diabético, tá, eu uso de estratégia e funciona muito comigo, é melhorar minha adesão à dieta, colocando uma pequena quantidade de doce no pós-treino. Por quê? Tem um fundamento isso, tá? E lógico, a gente fala colocar doce, mas não é você comer um pudim inteiro, não é você comer um bolo inteiro, é pequena quantidade, é quantificado também, tá? Porque no seu pós-treino, você vai ter uma melhor oxidação do carboidrato. Então, quando você come esse doce, que seria uma fonte de glicose, de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, o seu corpo está mais adaptado, mais apto, né, melhor dizendo, para poder pegar o que você comeu e fazer toda a metabolização dele, tá? Então, qual que é a ponta estratégica disso daí? Você colocar um docinho depois do seu treino, faz com que você tenha o seu docinho diário sem impactar tanto na sua glicemia. Mas é importante também que você não coma somente o doce, você faça, que nem eu falei, uma refeição completa. Vou te dar um exemplo prático. Hoje, fui treinar, voltei, fiz o meu pão com carne moída, então 2 fatias de pão com carne moída e uma colher de doce de leite. Coloquei meu docinho, coloquei num ambiente que ele não tivesse um impacto glicêmico, glicemia se comportou lindinho, tá? Sem variação, sem nada. Mas isso estava dentro da dieta calculada, que nem eu falei, é uma pequena quantidade, consumir 25 gramas de doce de leite. Então, tem esses pontos importantes também para a gente discutir. Melancia é uma ótima opção, tá, Cíntia? A melancia, ela vai ser 90% de água, tá? Ela tem, olha só que interessante, embora a melancia ela seja um alimento de alto índice glicêmico, a carga glicêmica dela é baixa. O que é isso? A tendência dela é aumentar rápido sua glicemia, porém, pela quantidade de carboidrato que ela tem, ela não faz isso, entendeu? Se ela tivesse uma quantidade muito grande de carboidrato, Cíntia, ela seria um alimento que subiria rápido demais sua diabetes, mas a melancia não, entendeu? E tem citrulina também, né? A citrulina, ela entra como um pré-treino, o Li. Ele entra como um vasodilatador, a citrulina, tá? Ficou alguma dúvida, galera, contra o pós-treino? Boa. Malu, você quer tirar alguma dúvida, Malu? Alguma dúvida específica? Malu faz natação, tem hipoglicemias durante o exercício, fica à vontade para mandar no chat ou abrir o microfone, tá? Fala. Oi, Gabriel, né? Eu, na verdade, comecei a trabalhar essa questão do de medir, né? Que foi tudo muito recente, e eu adoro natação. E acho que como o Fred, né, falou dessas variações, eu, quando comecei, nem sabia disso, né? E aí eu fui doutorando e estava sempre, terminava muito hipo, né? Com hipoglicemia. Mas também, Ana, você falou alguma coisa de climas, né? Que na praia, da diferença, eu estava no Acre. E o calor muito grande, acho que me levava né? Porque agora que eu voltei para Campinas, eu ainda não consegui voltar para natação. Eu espero que eu consiga, que eu gosto bastante também. E era minha preocupação,
né? Se no meio do treino, como é que eu faria? E a orientação, como eu não estou fazendo treinos mais intensos, seria mais realmente para a questão da saúde, eu faria esse no intervalo, como é que você falou, né, no entre o treino e o final, como é que você falou, Gabriel? Desculpa. Intratreino, né? E aí eu até pensei, não, vou parar, vou medir, porque eu estava terminando com 62, né? Ficando um dia com 59. Então, o receio de passar mal é muito grande, sem dúvida, né? E aí, mas só que agora que eu voltei para Campinas, eu não tive nenhum momento de hipoglicemia, certo? Então, tem a questão do trigo, do médico e tal, vai também ser vai fazer um diferencial para cada um, né? Perfeito. E as dúvidas que eu tinha, que eu tenho, você está esclarecendo, estou pegando aqui tudo direitinho, muito bom mesmo, tá? Show de bola, Malu. Bom, muito bom. Mais alguém, pessoal? Aproveita. Só esclarecer uma coisa, agora entendi o que o Oli quis dizer com citrulina. Sim, Oli, a parte branca da melancia, tá, pessoal? Ela é rica em citrulina, tá? Agora que eu entendi o gancho que você puxou. Mas sim, é verdade. A citrulina, então, é um vasodilatador, é um excelente vasodilatador e a gente encontra ela naturalmente na parte branca da maior concentração na parte branca da melancia, tá? Aquela parte que fica próxima da casca. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu vou pedir desculpas porque eu não consegui entrar logo no começo né, da live. Então, eu acho que vocês falaram sobre a glicemia alvo, né? Não sei se vocês chegaram a falar. Vocês poderiam falar para mim qual que é esse alvo, por favor? Perfeito. Ó, costuma variar de pessoa para pessoa, mas quando a gente fala glicemia alvo, é como se você tivesse uma meta para manter a sua glicemia. Normalmente varia ali de 80 a 170, uma média assim, tá? Varia de pessoa para pessoa, tá? Tá, não, perfeito. Porque, assim, só para complementar, por exemplo, eu não tenho muito mais variação de glicemia, né? A não ser quando eu exagero, obviamente, né? Quando eu faço como exageradamente e tal. Mas eu também, assim, eu fico sempre ali, vai, no 120, 130, sabe? E de vez em quando fica um pouco mais, né? Mas, por exemplo, 180, mais do que 170, né? Que é o alvo, né? Que você falou, desculpa. Dificilmente eu tô, né? Então, assim, eu posso considerar aquela tabela que você falou dos carboidratos como eu estando dentro do alvo, então? Calma Posso aí. considerar. Deixa eu tentar entender certinho. A tabela que você diz é aquela verdinha, a tabela? Isso. Ah, tá. Ó, aquela Não, só complementando meu raciocínio, né? Para saber se, a partir do momento em que eu estou dentro do alvo, né? Que eu meço a minha glicemia de manhã, bacana, estou dentro do alvo, sei que eu vou fazer um X de exercício ali e tal, posso considerar aquela tabelinha ali para ingestão de carboidrato, bacana. Uhum. Agora entendi, isso aí. Aí você pode sim, vamos dizer assim, você está apto a poder usar aquelas quantidades de carboidrato. Caso você Perfeito. estivesse dentro do alvo, não recomendaria para você usar 100% daqueles valores, entendeu? Mas Uhum. perfeito, você pode usar sim, tá? Legal, obrigado, viu? Imagine. Lembrando novamente que o alvo normalmente é específico, é individualizado mesmo, mas a gente tem essa regrinha geral, porque abaixo de 70 já é hipo e acima de 180 já é hiper, mas algumas pessoas possuem um alvo mais restrito ali, pensando em otimizar a glicada em 80 a 140, por exemplo, tá? Então vai depender muito do teu tratamento e da tua individualidade também com o teu endócrino, tá? Então isso é importante. Perfeito. Mais Então, alguém, pessoal? se não sobrarem dúvidas, a gente dá uma conclusão, então, final sobre o pré e Eu, treino. eu queria tirar mais uma dúvida, só que enquanto eu esquecendo, deixa eu só rapidamente lembrar aqui, caramba, deixa eu tentar rever enquanto vocês vão falando, tá bom? Me atrapalhei aqui. Sem problema, Paulo.
Ó, então, para a gente concluir, depois voltar para a pergunta da Malu, tá? Ó, é importantíssimo, então, para a gente concluir, que você sempre monitore a sua glicemia, porque tudo que a gente falou aqui, ó, são diretrizes, tá? Então, cada pessoa vai ter uma forma diferente de interagir com um certo alimento, de interagir com um certo tempo de exercício, com um tipo de exercício. Então, sempre monitorar a glicemia sempre que possível, tá? Identificar padrões, que nem a gente falou lá no intratreino, que nem pro ali, a tâmara não mexe, a palatinose não mexe na glicemia dele. Então, você talvez suplementar uma palatinose, uma tâmara ali no meio do seu treino, não vai ter tanta eficácia como, por exemplo, uma dextrose, entendeu? Então, identificar esses padrões também. Você ter um planejamento, uma dieta, ter um planejamento dietético, um plano alimentar, ter um planejamento de exercício físico é fundamental também para você não ficar surpreso com uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia, mesmo fazendo uma alimentação correta. Se você tem um treino errado, vai ter alguma coisa alterada ali, tá? E sempre considerar a sua glicemia, que nem o Fred falou. Sempre considerar, então, a sua glicemia antes de você fazer qualquer ingesta ali de um pré-treino, intratreino e pós-treino. Porque se você estiver fora do alvo, como a gente discutiu, não tem por que você utilizar grandes quantidades de carboidrato, sendo que no seu sangue está rico em glicose, tá? Então, leva sempre em consideração quanto está a sua glicemia, gente. E você ter uma boa relação com a sua alimentação, tá? Então é isso, galera. Pode falar, Malu. Oi, na verdade, nem era uma dúvida, mas assim, é tipo 1, no meu caso, e eu não estou usando insulina, né? Pelo menos agora, nos últimos 2 meses, inclusive amanhã eu vou passar com o médico, que não é endócrino, mas ele tem sido muito assertivo de tomar esse cuidado. Isso é tranquilo, porque eu gostaria de continuar dessa maneira, você como tipo também, né? Ele falou, o meu pâncreas ainda está funcionando, né? Mas ele falou, não sabe quando que ele vai falhar, ele já falhou. Entendi. Então, existe essa possibilidade no treino e nessa dieta continuar sem o uso da insulina, só com esses cuidados? Vai depender muito, Malu, tá? Da evolução. Tem como a gente afirmar nada para você, viu, Malu? Depende muito da sua evolução. É um caso totalmente à parte ali. Tem que ir avaliando. Não tem como a gente colocar uma regra ali para ti, tá? O que acontece hoje? Hoje você ainda produz insulina. E é importante você ter essas consultas de forma constante com o endócrino para a gente analisar perda de função pancreática, tá? Principalmente na produção de insulina. Hoje a gente ainda não tem algo que faça uma preservação da célula beta, de fato, né? Mas é importante você sempre ficar analisando, fazendo os exames, tá? Principalmente peptídeo C, para analisar essa questão. Ok, inclusive o médico, ele comentou comigo isso, que eu teria que fazer um monitoramento e fazer agora o exame, né, da hemoglobina glicada, e ele falou que tem os tempos poder colocar o sensor, que não dá para ficar direto, né, na questão financeira, e para ver como é que está essa função do pâncreas, né. Eu pretendo caminhar dessa maneira, claro, sempre com aqui lado a lado com as orientações de vocês, né, com os meus desempenhos, tá certo? E... Maravilha. Tá certo? Entendi. Até porque eu não tenho 20 anos de diabetes tipo 1, tá? Eu tenho 8 ou 9 meses. Não, mas... Tá recente. Eu tô com uma paciente, Malu, que foi diagnosticada recente, porque tem 1 ano, né, com diabetes estipulada, e no início ainda tinha uma boa produção de insulina, e hoje já, 1 ano, já não tem mais nada de produção de insulina, mas isso é muito individual, tá? Exato. Então, é por isso que é importante fazer essa monitorização, essa continuidade com os teus exames, porque imagina, a grande dificuldade do diabetes estipulada
quando faz uso de insulina, né, é entender quando que o pâncreas realmente vai funcionar. Então, se você planeja aplicar uma quantidade de insulina ali para aquela refeição, e aí o teu pâncreas está funcionando, e aí ele libera uma quantidade extra, a chance de você ter uma hipoglicemia alta. Então, essa é a grande dificuldade, tá? Então, do DM LADA, por exemplo, que ainda não teve a perda total pancreática, tá? Pessoal, queria dizer o seguinte, agradecer o Gabriel. Gabriel, coloque seu Instagram, a Cíntia está pedindo no chat, por favor, para que as pessoas possam te seguir e te acompanhar. Novamente, pessoal, o Gabriel, ele faz parte, então, da nossa equipe, dos nossos protocolos do glicado abaixo de 7, respondendo a pergunta do Valnir, né, Valnir? Olha só, eu tenho 2 avisos, como eu sempre faço no final da nossa aula, que é o seguinte: se você ainda não é cadastrado na nossa aula semanal, o link para o cadastro da aula está aqui, e se você conhece alguém que tem diabetes e que vai fazer sentido estar aqui, envia para ela. Por favor, isso ajuda, você gera mais conhecimento para ela, tenho certeza que ela vai melhorar o tratamento dela só de ela estar participando de um ambiente. Olha só, gente, 1 hora aqui com vocês, com 2 profissionais da área da saúde, para tirar qualquer dúvida, para te ensinar, para te educar. Então, isso é muito valioso, isso é muito importante, tá? E olha só, se você quiser entender como que realmente você consegue reduzir sua hemoglobina glicada, identificando quais são os maiores gargalos, os maiores desafios, o que não está dando tão certo, o que está dando certo, o que é para manter. Eu sugiro muito que você faça a tua inscrição no mapeamento estratégico da glicada, onde a gente vai analisar por meio de perguntas 7 pilares do teu tratamento para que a gente consiga entender o que você está fazendo certo e quais são os seus principais desafios. Isso é totalmente gratuito, o link está aqui, mas as vagas, elas são limitadas por ser gratuito, né? Então, a gente vai analisar as tuas respostas e vai te chamar para confirmar o teu agendamento. Então, isso é muito importante para quem está perdido, para quem quer um direcionamento, para entender o que está dando certo, o que não está. Faça um mapeamento estratégico da glicada, tá bom? Cíntia, respondendo a tua pergunta, você está no grupo? Se você estiver no grupo, toda final de aula eu coloco obrigada por ter assistido a aula, para ter acesso ao material, é só clicar no link. E aí você é redirecionado para esta página aqui da plataforma que eu utilizo de mapa mental. Então, você vai ter acesso a esse mapa mental. Se você não tiver o link, me manda uma mensagem, se você não estiver no grupo, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te coloco no grupo e eu também te envio o link. Pode ser? Gente, muito obrigado, queria agradecer. Gabriel, muito, muito, muito obrigado por ter topado estar aqui hoje. A gente sabe o quanto o nosso tempo ele é precioso. Muito obrigado de coração. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Um beijo, ótimas glicemias e até semana que vem, às 7 horas. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida aí, tamo aí, viu? Muito obrigado.